Olá, turminha, sejam muito bem-vindos a mais um dia de evangelização infantil da Casa do Coração. E como vocês já sabem, a gente começa com uma breve prece e a fluidificação das nossas águas. Então, se você ainda não pegou a sua jarrinha ou seu copinho de água, corre lá, separa, que também a gente vai precisar separar mais duas coisinhas para uma atividade que a gente vai fazer no final da nossa história de hoje, que é uma folhinha de papel. Pode ser A4, pode ser de caderno, o que vocês tiverem aí. Caneta, lápis de cor, canetinha, o que vocês quiserem para a gente poder fazer um desenho e escrever também. Então, vamos nos preparar agora para a nossa prece e para a nossa fluidificação das águas. Mestre Jesus, nossos anjos de guarda, guias e mentores espirituais, Dona Chiquita, Canagé, Juparã, todos os missionários de luz, toda a corrente espiritual da nossa querida Casa do Coração, que vocês intercedam por todos nós em mais um dia de evangelização infantil, que possamos levar a todos os cantos dos nossos lares, dos lares dos nossos amigos, dos nossos familiares, nas nossas escolas, nos locais onde gostamos de frequentar, no nosso país e no nosso planeta, muita luz, muita paz, muita fraternidade. E que possamos, Senhor, com toda a sua energia suprema e salutar, fluidificar as nossas águas para que elas se tornem remédio para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu sempre deixo aqui a minha aguinha separada, vou tomar um golinho. E vamos começar a nossa história? Hoje nós vamos falar desses dois Franciscos aqui. Aposto que já tem gente que conhece e sabe quem são, né? Mas para quem não sabe, vamos começar? A história diz assim: os dois Franciscos. Existem muitos nomes iguais. Eu conheço muitas Marias, muitos Josés e muitos Franciscos. Você também deve conhecer muitos outros. Eu vou contar a história de dois Franciscos que são os mais especiais que vieram ao planeta Terra. Um Francisco nasceu há mais de 800 anos num país chamado Itália, na cidade de Assis. Por isso seu nome é Francisco de Assis. O outro Francisco nasceu no Brasil, na cidade de Pedro Leopoldo. Seu nome completo é Francisco Cândido Xavier. Se eu pudesse dar título às pessoas, eu chamaria Francisco de Assis de Francisco da Paz e Francisco Cândido Xavier de Francisco de Amor. Apesar de não haver tanta diferença entre paz e amor, porque quem vive em paz procura praticar o amor, e quem pratica o amor vive em paz, não é mesmo? Francisco de Assis nasceu em uma das famílias mais ricas de sua cidade, mas preferiu viver como pobre. Francisco Xavier nasceu em uma família pobre e nunca quis ser rico. Era tão humilde que preferia ser chamado de Chico Xavier. Ambos possuíam a maior riqueza, a riqueza espiritual. Ricos de paciência, alegria, carinho e bondade, e tinham mais de 1 milhão de amigos. Você deve estar querendo saber mais sobre esses dois Francisco, pois vou contar. Francisco de Assis tinha tudo do bom e do melhor, porém não era feliz. Um dia resolveu deixar o luxo, as festas, as companhias famosas e foi viver ao lado dos pobres, dos solitários, dos tristes e doentes. Vestiu uma simples batina e rústicas sandálias,
Caminhou pelas ruas cuidando dos doentes, convidando jovens iguais a ele a fazer o mesmo. Olha aqui, ó. Ele fazia como Jesus ensinou, amar ao próximo como a si mesmo. Os pássaros, os lobos e todos os animais tinham respeito por Francisco de Assis, porque ele os tratava como irmãos menores da criação de Deus. Saudava a irmã Sol e a irmã Lua. Francisco de Assis amava a natureza. Olha ele aqui, ó, que lindo, com os animais. Agora vou contar um pouco da vida de Francisco Cândido Xavier. Ele nasceu em uma família humilde, entretanto teve vários irmãos. Ainda criança ficou órfão de mãe e ajudou o pai a criá-los. Começou a trabalhar ainda jovem. Francisco Cândido Xavier tinha um dom especial. Ele era médium. Isto é, transmitia as mensagens que recebia dos espíritos desencarnados que morreram na carne, mas que continuavam vivos no mundo espiritual. Através de suas mãos, os amigos espirituais escreviam lições que até hoje nos ensinam a sermos bons. Escrevia cartas dos que partiram da terra para consolar seus parentes e amigos. Olha ele aqui, ó. Essas mensagens, cartas e histórias estão em mais de 400 livros. Muitos, não é? Peça a seus pais que mostrem a vocês um desses livros. Eu aposto que vocês devem ter um deles aí na sua casa. Francisco Cândido Xavier estava sempre ao lado dos que tinham fome, dos que estavam doentes, dos tristes e desanimados. Ele distribuía alimentos, remédios aos necessitados e a palavra amiga aos que sofriam. Orientava e consolava aqueles que o procuravam. Ele fazia como Jesus ensinou, amar ao próximo como a si mesmo. Tanto Francisco de Assis como Francisco Xavier viviam felizes procurando ser instrumentos da paz. Onde havia ódio, eles rapidinho levavam o amor. Onde havia alguém ofendido, magoado, ensinavam o valor do perdão. Onde havia discórdia, intriga, eles mostravam que a união é que nos faz felizes. Onde havia dúvida, eles despertavam a confiança. Onde se faziam coisas erradas, eles esclareciam com a verdade. Onde havia desespero, angústia, tristeza, eles deixavam uma palavra de esperança. Onde havia as trevas da ignorância, eles levavam a luz da sabedoria. Eles sentiam mais felicidade em consolar alguém do que serem consolados em suas dores. Faziam tudo para compreender mais do que serem compreendidos pelas pessoas e sempre amar mais do que serem amados. Eles sabiam que é dando amor que recebemos mais amor. É perdoando os erros dos outros que seremos perdoados também quando errarmos. Deus enviou esses dois Franciscos para que o mundo não esquecesse os ensinamentos de Jesus, o nosso modelo de amor e bondade. Olha aqui. E agora, vamos fazer a nossa atividade. Vocês gostaram de conhecer esses dois Franciscos especiais que viveram aqui no nosso planeta Terra? A atividade de hoje tem a ver com os ensinamentos que eles nos passaram. Então, para a gente exercitar o amor e a bondade que nos foram ensinados, a gente vai pegar esse papel que eu pedi para vocês separarem e vamos fazer o desenho de 3 corações. Eu já tinha deixado os meus aqui prontos. Olha, vamos fazer, ó, 3 corações assim, ó, um ao lado do outro. 3 corações e dentro deles nós vamos escrever nomes de pessoas
que a gente acha que está precisando de ajuda, ou uma pessoa que a gente esteja com muita saudade, ou aquela pessoa que a gente quer fazer uma prece por elas de todo o nosso coração. Aqui nos meus corações, que são tantas pessoas, né? Eu coloquei no primeiro o nome da minha família toda, representando todas as famílias. No coração do meio, eu botei um serzinho muito especial, porque como Francisco de Assis era uma pessoa que amava os animais e a natureza, eu coloquei nesse coração do meio o nome do meu cachorrinho que mora com meu pai e com a minha mãe, que se chama Juba. Então, se você tem um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, uma tartaruga, qualquer bichinho de estimação, pode botar o nome dele também nesse coração. E no último coração, eu botei o nome de vários amigos, representando todos os meus amigos. Então, essa é a atividade de hoje. A gente vai desenhar esses 3 corações, nós vamos colocar o nome de pessoas ou de serizinhos que a gente quer mandar toda essa energia positiva, fazer essa prece por eles, para a gente poder espalhar amor por todo esse mundão. Então, já que a gente está falando de Francisco de Assis, eu quero encerrar a nossa evangelização infantil de hoje com a oração de Francisco de Assis. Vamos lá? Vamos nos concentrar e vamos começar essa oração que é linda, que diz o seguinte: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Um beijo e até a próxima.